Pessoal, tem umas coisas pra fazer aqui. Vou cuidar aqui da vida, das coisas. Ai, ai. Levantei. Quando você passa dos 20, 30, 40, levantar correndo, nem sempre é uma boa ideia. Vou cuidar da vida aqui. Mais tarde eu volto, beleza? Obrigado. Fala pessoal, voltei para responder umas perguntinhas antes de sair aí do ar o story das perguntas. E galera, Remember the Time é a mesma coisa de Bad, a mesma coisa de Will You Be There, Working Day and Night, Off the Wall. Essas músicas não é que eu parei de fazer, eu faço e aí quando a gente volta numa cidade, se a gente fez muitas vezes eu dou um tempo, aí eu volto, eu dou um tempo, mas não é que eu parei de fazer. A gente Remember é uma música que não tem como não fazer mais no show, ela estará. E a vantagem da forma que eu vejo como eu monto os shows é justamente, mesmo quando for o show history, eu ter a possibilidade de usar Remember, de botar Remember. Então ainda teremos muito Remembers por aí. Confesso pra vocês que eu não tô gerando muita expectativa pra eu não me frustrar, porque eu não gosto muito de como o spoiler administra a história do Michael. O spoiler gosta de usar sempre um trecho da vida do Michael, como se aquilo representasse tudo da vida dele. O spoiler usa assim a exaustão, thriller. O spoiler negligencia a partir de Bad. A partir de Dangerous, então, nem cita. E eu tenho muito medo de como eles vão cuidar da história do Michael, sabe? Eu tenho medo que se torne tipo um recorte da infância, um recorte de thriller e seja isso, sabe? Eu acho que existem assuntos que, por mais que sejam desagradáveis, o filme poderia ser usado para mostrar a verdade, para falar a verdade. Às vezes também fico meio receoso com o envolvimento familiar no filme, porque todos os filmes biográficos que tiverem envolvimento familiar também acho perigoso. Pior que eu fiz, mas eu fiz numa leitura acústica. Eu não lembro agora o ano. A gente fez uma série de shows e no meio do show a gente botou um bloco acústico. E aí a gente fez. Eu tenho vontade de fazer ela pra valer mesmo, assim. O clipe, apesar de ser um clipe, não ser cena de um show, ele pode funcionar como uma base, assim, pra gente usar como referência. E tem uma galera que pede Give It To Me, uma galera pede. Liberian girl, you came and you changed my world. Eu adoro essa música, mas ela faz parte de uma lista de músicas que eu não sei se funcionaria no show. Liberian Girl, Carrossel, tem uma lista de músicas assim que às vezes eu penso em arriscar, mas não sei, mas eu gosto dessa. Happy birthday, happy birthday. Que pergunta mais interessante e acho que nunca me fizeram. Eu me considero uma pessoa com autoestima baixa. E ok, acho que a gente tem que entender pra gente saber lidar. Eu não achava, mas agora eu acho. É isso, eu acho. Galera, tava vendo aqui os Biggest Brothers começando. E aconteceu um bagulho que reforça muito um negócio que eu vivo falando. Entrou uma galera aí, eu não vi até agora, então não sei o nome da galera e não dá pra saber, que nem estreou agora isso aí. Então uma mina chegou, tava o Rodriguinho lá, a mina chegou e falou assim: oi, você é camarote ou é pipoca, né? Você é famoso ou é anônimo? Ele falou: eu sou camarote. Ela fez assim, aí perguntou quem é, ele falou: eu sou o Rodriguinho. Aí, a mina fez assim, ó. Nitidamente ela não fazia ideia quem era. E isso reforça uma coisa que eu falo demais. E a gente tá falando de um cara, que é o Rodriguinho, cara.
O Rodriguinho é um cara que, assim, ele tem um público online grande e um público offline gigante. Que são coisas distintas, públicos diferentes e tudo mais. A gente tá vivendo uma época onde se fala muito sobre bolhas, né? Quando você quer valorizar uma coisa, valoriza a bolha. Quando você quer criticar alguma coisa, critica a bolha. Mas a verdade é que a gente sempre que a gente pôde, a gente se recolhia a bolhas. Eu sou uma pessoa que sou meio contra viver dentro de uma bolha. Porque não importa o tamanho da bolha, ela é bolha. Então, tipo, tem uma mina aí que eu ainda não decorei o nome dela. Mas ela tem milhões e milhões de seguidores. Muita gente aqui deve conhecer. Muitos milhões ela tem. E ela dança no TikTok, tarará. E ela é uma pessoa que, em outros ambientes, as pessoas também fariam igual fizeram com o Rodriguinho. Fulano. Sem fazer a menor ideia de quem é. Então serve pra gente saber que existe público pra todo mundo, existe público pra todos os lugares. E os lugares não vão ser os mesmos, obviamente. Os públicos não serão os mesmos. Porque eu percebo uma coisa com isso que eu faço. Quando eu chego num ambiente, eu não sou um artista mainstream, mas eu tenho, às vezes, resultados de artistas mainstream. Então, já aconteceu de eu ir dar entrevista para uma emissora muito grande, para um programa muito foda, e a produtora virar para mim e falar assim: tá, mas você vive ou sobrevive disso que você faz? Porque nitidamente ela não fazia ideia de quem eu era, do que eu fazia. E eu sempre penso que a pessoa não é obrigada a saber. E eu falei: olha, depende do teu parâmetro, eu vivo. Dependendo do teu parâmetro, eu sobrevivo. Né? Não sei, você tem que saber. Você que tem que falar pra mim, você estabelece o que é uma coisa e o que é outra. E aí continuei falando, né? Seguindo lá a pré-entrevista, né? Que é a entrevista que a gente faz antes de ir pro entrevista. E não é o Jô, tá? Antes que alguém me pergunte. E aí a mulher virou pra mim e falou: tá, e quando que é teu próximo show pra gente, de repente, colher uma imagem? Aí eu peguei e falei: é o Tom Brasil. Que aqui em São Paulo, o Tom Brasil é uma casa como se fosse, sei lá, eu Vivo Rio no Rio de Janeiro, Chevrolet Hall em BH, Concha Acústica em Salvador, Teatro Guaíra até um pouco maior que o Teatro Guaíra em Curitiba. Enfim, é uma casa grande. Quando eu falei isso, a mulher, eu juro, a moça da produção virou e falou assim: tá, mas você tem público pra um lugar desses? E aí eu, graças a Deus, tive a presença de espírito de na hora falar assim: espero que sim, porque as 2 últimas esgotei. Se for um fracasso dessa vez, não me chamam mais. Isso aconteceu em 2016, se eu não me engano. E coisas como essa me fazem entender os lugares de cada um. Porque a gente como público às vezes não entende. Mas a gente como artista, quando a gente tá lá dando a cara pra bater, a gente acaba entendendo isso. E acaba entendendo, e se você tiver uma sabedoria, você vai usar a teu favor. Eu busco usar a meu favor. Porque tem coisas que você vai aprendendo e você erra. Por isso que às vezes quando eu vejo um artista meio exceder na arrogância ou na soberba, eu falo: porra, que esquisito. Porque na minha visão, quem é artista famoso? Bicho, artista famoso pra mim é Silvio Santos, Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Anitta. São artistas que, tipo, goste ou desgoste, não interessa. Todo mundo sabe quem é. Olhou a foto, sabe quem é. Não consumo, mas sei quem é. Pra mim é isso. De resto, todo mundo tem o seu lugar, a sua bolha, a sua prateleira. Grande ou pequeno, todo mundo pode viver daquilo. Construir uma relação com o público. É o que eu busco fazer aqui. Então eu vim dividir essa paradinha com vocês, porque nas redes sociais agora aconteceu isso. Aí tem uma galera zombando da menina e uma outra galera zombando do Rodriguinho. E nenhum dos dois tem que ser zombado, porque o Rodriguinho tá lá vivendo a vida dele, fazendo show pra caraca, tendo milhões de plays nas plataformas, sendo um artista, seguindo a vida dele, e a mina vivendo a vida dela, curtindo o que ela quer curtir. É que hoje nas redes sociais tudo é motivo pra você escolher um lugar e atacar o outro. Uma coisa é tirar sarro, uma coisa é fazer piada, mas às vezes a galera passa do limite. E por incrível que pareça, isso eu vi hoje gente batendo boca. E aí hoje eu vi a situação nem é pra isso. Enfim, e aproveitar vocês, agradecer por fazerem parte dessa minha pequena bolha aqui nessa fenda do biquíni chamado Rodrigo Teaser. Somos todos parte de uma fenda do biquíni numa bolha.
que eu espero que se expanda gigantescamente, muito absurdamente essa bolha, para mais pessoas caberem nela.